Falar um pouquinho agora do próximo painel, que eu vou mediar aqui com as minhas convidadas, falar um pouquinho da nova Lei do Comércio Exterior Brasileiro e Defesa Comercial. O projeto de lei número 4423, de 2024, de autoria da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, estabelece as normas gerais sobre o comércio de mercadorias no âmbito da legislação federal. Tema esse que vem sendo debatido pela CISBRA em várias das nossas unidades pelo Brasil ao longo de 2024. Na edição de 2025 do Comex Day, não podemos deixar de fora essa discussão e, por isso, iremos entender um pouquinho com as especialistas no tema. Eu convido ao palco agora a senhora Carolina Monteiro Carvalho, advogada do escritório Monteiro e Vaz. Por favor. Bem-vinda. Obrigado. Chamar também a senhora Renata Sucupira, sócia da Sucupira Consultores, para participar com a gente desse painel. Elas vão nos atualizar e entendemos um pouquinho melhor do histórico relativo da questão da nova Lei do Comércio Exterior. Então, vamos iniciar aqui o nosso painel. Então, eu já fiz aqui a minha abertura antes de chamar vocês para... Né, eu sou uma pessoa um pouco empolgada, então acabo que eu me adiantei. Mas é importante a gente entender que, nesse momento agora, o que a gente que trabalha nesse dia a dia, né, vai ter de benefícios ou não. Eu vou deixar vocês, que são especialistas, a Carol vai falar primeiro da questão da defesa comercial. Vai voltar para você? Tá. Então, vou passar para a Renata, que ela vai explicar um pouquinho como é que está essa questão da nova lei do comércio exterior brasileiro, como é que se a gente tem que se preocupar ou não, Renata, se a gente está no caminho certo, se a gente está no caminho errado. Então, a Renata, para quem não conhece, é uma das especialistas nesse tema, está trabalhando forte nessa temática. Então, eu gostaria, então, de convidar a Renata para fazer suas considerações aqui. Muito obrigado. Bem, acho que eu vou ficar aqui em pé, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do Paulo Protásio para estar aqui, porque esse tema, acho que o Comex Day é o ambiente certinho para a gente trazer esse tema, porque tudo que a gente falou aqui da melhoria do ambiente de comércio, das evoluções que a gente teve, das mudanças na aduana, do evento que a gente teve aqui da OMA, que foi incrível o ano passado, tudo que a gente está vendo, a legislação de preço de transferência, de transfer pricing, que a gente agora está com uma legislação consoante com todo o mundo, né? A gente está entrando nisso, a reforma tributária, mas a gente não pode deixar de lembrar que, no Comex, a gente ainda tem uma legislação da época da ditadura e a gente não tem um marco legal. A gente ainda tem decretos, a gente não tem isso, e a gente não tem muitas garantias que a gente precisa lutar e precisa buscar. Então, a minha função aqui, até mais do que esclarecer, é um pouco fazer um apelo para a iniciativa privada. Porque, me apresentando um pouquinho, eu sou uma advogada especialista em direito aduaneiro, mas eu terminei meu mandato na OAB de São Paulo, na Comissão de Direito Aduaneiro, agora em dezembro, que teve mudança de chapa, e também fazia parte da Comissão Nacional de Direito Aduaneiro. E a gente acompanhou esse processo específico na nova Lei Geral de Comércio Exterior e tentou participar como iniciativa privada e fomos totalmente... a gente foi totalmente expulso do processo. Então, é muito importante, eu trago isso, e foi por isso que me pediram para vir, inclusive, para mostrar dessa necessidade da gente se organizar, porque ainda é um projeto de lei, a gente pode apresentar emendas, vou contar um pouquinho do que aconteceu, mas das questões que são sérias e que a gente precisa mudar, mas é muito para sensibilizá-los, porque a gente precisa desse marco legal. O Brasil não tem um código aduaneiro. Os outros países do Mercosul, se a gente for olhar, pensando em benchmarking, aqui você tem a Argentina com código aduaneiro. Existiu um código aduaneiro do Mercosul, mas ele não foi incorporado por todos. Então, a gente tem uma falta aqui. É o que falta, é a cereja do bolo. Cereja do bolo, eu diria, não, acho que ela até é a massa, para a gente poder operar e para a gente atuar, e que vai doer. Então, eu vou apresentar aqui, e aí até explicando um pouquinho... Opa, é do outro lado e é para cá. Mas todo mundo falou, eu estou fazendo exatamente o contrário. Eu vou aproveitar e dizer que a gente está no Dia do Comércio Exterior hoje. Anteontem foi o Dia Internacional das Aduanas. E todo ano a OMA, a Organização Mundial das Aduanas, propõe um tema.
E o tema de 2025 foi esse: aduanas cumprindo seu compromisso com eficiência, seguridade e prosperidade. E no discurso do Ian Saunders, que é o secretário-geral que teve aqui no evento ano passado, no discurso dele ele falou lá, ó, nesse ano o foco especial recai sobre a necessidade de transformar compromissos em ações concretas que promovam a facilitação do comércio, assegurem a segurança e fomentem o crescimento econômico sustentável alinhados ao tema, quer dizer, eficiência, seguridade e prosperidade. São metas globais permanentes, alcançadas por meio de esforços contínuos para aprimorar tudo o que se faz nesse âmbito. E aí, o que eu acho que é importante a gente colocar aqui? Facilitação realmente não tem como a gente pensar em facilitação sem pensar no tema que era do ano passado, inclusive, sem o engajamento de iniciativa privada e aduana. A gente sabe como mudou a postura da aduana, e os aplausos são muito. Eu falo isso olhando para a Elaine, que é uma das mais entusiastas desse diálogo, que eu tenho que reconhecer, que eu sou tiete, mas é uma coisa que é muito importante, essa aproximação, mas a gente precisa fazer a nossa parte também, porque ela não vai vir. Se a iniciativa privada não gritar, ela não vai ter espaço. A aduana não tem jeito, ela está lá. A gente precisa brigar por ele. Então, só contando um pouquinho, como começou essa história toda? Eu acho que eu fiquei um pouco assim, porque eu prestei atenção nas falas anteriores à minha, fiquei torcendo para alguém falar desse PL, alguém disse que estava aqui, daí eu descobri que ele realmente talvez seja desconhecido de muita gente. O que aconteceu? Em fevereiro do ano passado, apareceu, ninguém sabe direito de onde veio, esse PL 508/2024, como uma lei consolidadora de comércio exterior. E ele ia falar de tributo, ia falar de muitas coisas. E ele foi proposto, era uma proposta do senador Renan Calheiros. Quando aconteceu isso, o meio, os especialistas, todo mundo ficou apavorado com o texto que tinha lá. Porque falou, nossa, tem uma oportunidade da gente fazer algo novo, vai só consolidar e somar o que tem aí? Não. E tinha algumas coisas ali que eram um pouco problemáticas. O que aconteceu? Assim que saiu, logo depois que saiu o PL, foi criado um grupo de especialistas que começou a redigir um anteprojeto a esse PL de lá. Então, em abril, e esse grupo, inclusive, foi assim, não houve quem participou, foi desenvolvido por especialistas da Receita Federal do Brasil, da Secretaria de Comércio Exterior e da Consultoria Legislativa do Senado. E aqui eu também faço questão de ressalvar que as pessoas da Receita Federal e da Secretaria de Comércio Exterior que participaram eram extremamente competentes. Um deles é meu orientador, o Rosaldo Trevisan, que é uma sumidade, uma autoridade em aduaneiro, não sei se vocês conhecem, mas não é essa a questão. A questão é que não foi dada nenhum espaço para a iniciativa privada. E é um projeto de lei de origem do Senado, não é um projeto de lei de origem... Isso não está vindo do Executivo, não é um decreto. E a gente não teve essa chance. Então, essa é uma... O que aconteceu? Em abril, saiu esse grupo, preparou esse anteprojeto de lei geral de comércio exterior, que foi publicado e saiu, e depois... Foi publicado, não. Foi circulado entre algumas pessoas, a gente chegou a ver, mas com muito pouco tempo para se manifestar. E, em novembro, ele virou um projeto de lei. E é esse projeto de lei 4423 de 2024, que já foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores e está na Comissão de Assuntos Econômicos, tá? Mas não teve nenhuma emenda, não teve nenhuma contraproposta ao que foi apresentado ali. Agora, agora não sou eu, não. Então, mas é o de baixo aqui, certo? Ó, não está indo, não. Só se eu tenho que virar. Foi. Ali, ó. Então, vamos lá. Isso aqui eu fiz muito rapidinho, mas é que eu queria mostrar que a Comissão Nacional de Direito Aduaneiro tentou, de todas as formas, fez ofício pelo presidente da OAB, para o Senado, para o senador Renan Calheiros, para o senador Esperidião Amin, que participou, e não adiantou. Foi assim, a participação foi muito pequena, a gente fez reuniões, não teve escuta, a gente perguntou por que a gente não podia participar, eles disseram, nós vamos ver, e nós não conseguimos participar. A real foi essa. Então, ó, fevereiro,
teve a consolidação, depois a gente fez uma nota técnica, a gente se colocou à disposição para discutir, para debater, para apresentar. E o último, se você olhar, setembro de 2024, saiu o anteprojeto e teve um prazo de 10 dias para a gente se manifestar. O anteprojeto são, tipo, 400 artigos. E saiu com 10 dias para a gente se manifestar. Depois foi estendido para setembro. E a gente conseguiu entregar. Eu fui uma das pessoas que compilei. A gente fez um Google Forms para todas as OABs, pediu para quem quisesse participar mandar. E a gente compilou isso, mandou para essa comissão, e eles conseguiram analisar. Dentro do que foi possível, foi o máximo que a gente conseguiu de participação. Mas a gente não deixou de usar. Gente, tem algum problema comigo, então. Aqui, ó, não está indo. E a luzinha está acendendo. Agora foi. Eu passei 2? Espera aí. Aí. Vamos lá. Os impactos, o projeto de lei tem pontos muito positivos, e o ponto positivo, assim, uma das coisas que se queria era utilizar as terminologias que se usam nos acordos e nos tratados internacionais que o Brasil já incorporou, assinou e fez parte. A gente vai falar mais enfaticamente aqui da Convenção de Kyoto revisada e do Acordo de Facilitação sobre o Comércio. São os dois, um da OMC e um da OMA. Então, era incorporar isso. Mas o objetivo, o que é? Você teve aprimoramento de gerenciamento de riscos, introduzir a obrigatoriedade do portal único, abandonar, tudo virar, digitalizar tudo. Então, essas previsões estão todos lá. Maior eficiência, eliminar a barreira burocrática, promover o uso de automação, transparência, previsibilidade. Uma coisa que foi bastante interessante, ampliou o escopo das soluções antecipadas. A gente só tinha solução antecipada para classificação, só tem solução antecipada para algumas coisas. Esse projeto aumentou, você tem mais hipóteses de solução antecipada quando a Receita vai se manifestar quando você faz as consultas. Reclassificou o sistema de regimes aduaneiros, alinhando a Convenção de Kyoto revisada, como a gente já falou. Também utilizou as terminologias do texto da reforma tributária, né? E, além de modernizar e consolidar a legislação, ele simplificou as normas vigentes, porque a gente tem tudo espalhado, ele também traz para lá. Mas ele se diz e ele pretende ser uma lei geral de comércio exterior. A partir do momento que ele é uma lei geral, ele vai ser aplicado para toda a legislação. O intuito é ser aplicado para toda a legislação de comércio exterior que a gente tem no Brasil. Definitivamente. Aqui, ó, você aperta. Acho que tem que descontar no meu tempo. Isso. Aí, eu vou só contar para vocês as bobagens que foram aceitas. Desculpa falar bobagens, mas eu não tenho como não dizer isso. Olha o que foi aceito das nossas sugestões. Por exemplo, a autoria. A autoria foi a Comissão das Relações Exteriores e Defesa. Aí ele dizia lá, estabelece normas gerais para o desempenho. Antes era para o desempenho das atividades sobre regulação, fiscalização e controle sobre o comércio exterior de mercadorias. A gente sugeriu que trocasse, porque parecia que a lei só se dirigia aos órgãos públicos. Isso foi aceito. Então, lá, na minuta de justificação, você fala, lá, respostas nesse... Dizem, na minuta de justificação, está escrito que esse projeto de lei foi uma resposta à necessidade de criar uma lei principiológica para racionalizar e modernizar o arcabouço normativo brasileiro nessa área. Então, e harmonizar, né, o exercício das atividades com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, sem modificar as competências da administração aduaneira e dos órgãos intervenientes. Porque, quando foi feito isso, começou a dizer... Está mudando competência que era da Receita, que foi para o MDI, que foi não sei o que. Falou, não vai mudar a competência de ninguém. Então, isso está reforçado lá. Ele tem uma estrutura muito semelhante ao Código Aduaneiro, porque ele tem um glossário, daí tem umas coisas bastante parecidas. Começa com glossário, depois os termos gerais, mas, ao mesmo tempo, no meu modo de ver, uma lei geral devia falar mais sobre questões principiológicas. Ele tece detalhes de regimes aduaneiros especiais até a pontinha. Então, tem muita coisa ali. E tem uma ausência, sinceramente, o que era muito importante não está lá. Tem ausências que são sanções
as sanções que a gente não tem. O que a gente não tem? A gente não tem proporcionalidade, a gente não tem assim, o erro, uma previsão de um erro excusável, de pequenos erros. Gente, a gente sabe que em Comex, qualquer erro que a gente faça, que tenhamos intenção ou não temos intenção, a gente é responsabilizado. E, muitas vezes, não é pouco. Então, essa falta de previsão de erro excusável, no projeto, tem um item que fala previsão do erro excusável. Mas aí ela botou lá, e já que não é para falar de sanção, não colocasse, porque botou uma previsão e outra coisa. Muita coisa que está no texto vai se deixar para regulamentação. E quem vai regulamentar isso tinha que escrever que quem vai regulamentar é lei. Porque se você colocar que é para regulamentação, a gente já sabe quem vai regulamentar ou não. Vai ser a Receita sem a gente falar, ou vai ser mesmo que seja o MDIC. Então, tem muita coisa aqui que dá para a gente ajeitar. E é por isso que eu estou aqui. Eu aceitei esse convite porque eu falei a gente precisa sensibilizar de criar um grupo da iniciativa privada para apresentar sugestões e substituições a esse projeto. Eu sei que meu tempo já acabou, mas eu acho que continuo achando que, pela isonomia, eu tenho que ter direito de descontar. Estou brincando. Mas aqui, só um pouquinho, falando um pouquinho, aqui essas são outras alterações, mas eu vou mostrar para vocês as melhoras aqui, além do glossário. Eu tenho um título específico para facilitação de comércio, a utilização do Pucomex, a autorregularização, reclassificação terminológica das categorias dos regimes e ampliação do escopo. Aí, quando eu vou para as preocupações, só que eu vou por aqui, porque eu já vou fechar. Duas importantes oportunidades que não poderíamos perder. A revisão do regime de responsabilidade objetiva predominante no comércio exterior. Isso é um tema de estudo meu que me incomoda muito. Não sei se vocês sabem isso, mas a regra do comércio exterior é que a responsabilidade é objetiva. O que significa isso? Aconteceu o erro, não interessa se você teve intenção, se você não teve, você vai ser penalizado. Isso não é a melhor prática de comércio internacional. A gente não precisa passar tudo para a subjetiva, porque aqui, fazendo um parênteses, que começa a falar em juridiquês e esqueço. Às vezes, o que é a diferença da responsabilidade objetiva é a subjetiva, que vai ser diferente a forma como você age, a intenção que você age, se foi um pequeno erro, se teve dolo, se você cometeu mais de uma vez, vários elementos subjetivos vão contar. A gente tem como regra a responsabilidade objetiva. Se teve a previsão do erro excusável e se teve alguma coisinha, podia tirar a regra objetiva como sendo a regra principal. A subjetiva é a principal e a outra ficaria como exceção. Eu tenho uma responsabilidade objetiva. Porque, por exemplo, atraso numa entrega de uma declaração poderia ser uma coisa objetiva, mas não tratar o fraudador reiterado, igual, da mesma forma que uma pessoa que equivocadamente errou e, às vezes, confessa o seu erro. Ali, efetividade da aplicação das diretrizes e normas, que é o que eu comentei, de ter uma previsão de legislação que regulamente aquilo, e aqui não tem como eu lembrar que até o duplo grau de jurisdição. Até para dizer que está cumprindo a CQR, a gente tem a questão do próprio SEJU, que eu, particularmente, tenho uma opinião de que a gente continua não obedecendo a CQR, porque não é duplo grau de jurisdição independente, mas essa é uma questão. E outra coisa que é importante é a necessidade de transparência no processo legislativo, com a participação da iniciativa privada. Tá? Então, agora aqui já estou caminhando, porque o Poder Executivo deve ser executor e não legislador, nesse caso aqui. Aqui é só para dizer onde ele está, o projeto está, para dizer que dá tempo, já passou da Comissão de Assuntos Econômicos, mas de Relações Exteriores já passou, está na de Assuntos Econômicos, mas a gente ainda tem tempo de fazer coisa. Opa! E aqui era só para terminar, eu brinco, coloco essa citação, o Henrique Barreira é um argentino que teve 30 anos de homenagem do Código Aduaneiro Argentino, e o Henrique Barreira é um dos elaboradores do Código Aduaneiro Argentino, que ele fala: o espírito da lei é sua alma, é a estrutura de valores que marca a sua finalidade, ou seja, a sua razão de ser. Se baseia nas crenças que a comunidade tenta preservar por intermédio da norma. Está embebido no que, aí citou Ortega y Gasset, que denominava as ideias do nosso tempo. A gente não pode deixar passar a possibilidade que a gente tem de fazer esse ambiente ser realmente um ambiente favorável para todas essas oportunidades que a gente está falando aqui, do momento do Brasil, do Sul global e da possibilidade que a gente está tendo agora. Então, é o meu apelo
para vocês e me colocando à disposição para quem quiser. E aí, só fazendo um pequeno... A gente tem um Instituto de Pesquisas de Direito Aduaneiro recém-fundado em São Paulo, eu sou a vice-presidente, o Leonardo Branco é o presidente. Eu convido todos os interessados a entrarem no site do IPDA e se inscreverem, porque ali é onde a gente faz os debates e a gente convoca e chama as pessoas para participarem. Então, me coloco à disposição e agradeço muito a oportunidade. Reitero o apelo. Vou chamar agora a Carol. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Carol Monteiro de Carvalho. Parabéns, Renata, pela exposição. Acho que esse alerta é super importante para quem atua na área. Eu sou advogada, eu sou sócia fundadora do Monteiro & Weiss Trades, um escritório que é especializado em defesa comercial. Defesa comercial é um tema que é até bastante conhecido. Opa. Tá aí. Mas, assim, eu passei a manhã inteira pensando no que eu ia conversar hoje com vocês e relacionando com outros temas que foram tratados, né? A gente falou muito sobre protecionismo. Na realidade, eu vou tratar especificamente desses 3 mecanismos, desses 3 instrumentos, que são super conhecidos, tá? Eles estão regulados na OMC, na legislação brasileira, já foram internalizados, e o Brasil ele é um usuário bastante frequente dessas medidas. Mas, quando eu conversava... quando eu recebi o convite da CISBRA, que eu queria agradecer, já comecei falando aqui, do Banco do Brasil, sobre tendências para o comércio exterior em 2025, eu também queria fazer um alerta, porque a gente, né, num escritório, a gente vai sentindo a temperatura do que tem acontecido. E o nosso alerta é o seguinte, tem sido cada vez mais frequente o uso desse mecanismo por empresas brasileiras, tá, para se defender, né, de práticas desleais de comércio, mas também cresceu muito o número de investigações contra exportações brasileiras, né? E aí eu acho que existe um grande desafio para os exportadores que desconhecem, muitas vezes, esse mecanismo, acham muito complexo como acompanhar, como se defender, o que fazer. E o governo tem todo um mecanismo de apoio, né, para oferecer para as empresas exportadoras. Eu queria trazer um pouco aqui desses números, desses dados para vocês, tá? Só para fazer um conceito muito rápido, tá? Porque, enfim, tecnicamente eles têm grandes diferenças. O antidumping é uma prática desleal de comércio, é uma diferenciação de preço, uma discriminação de preço quando você exporta um produto por um preço inferior ao que você vende no seu mercado interno, que é considerado valor normal. Tá? Essa é a prática mais comum, né? Na realidade, ele só implica numa prática desleal de comércio quando ele causa um dano para a indústria nacional, né? Porque até a diferenciação, a discriminação de preços, ela é normal, ela é esperada, né? Se você vai colocar um produto num outro mercado, é natural que você vá praticar um preço, de repente, menor para você... Enfim, você tem todos os custos daquela operação, enfim. Mas isso é um problema quando isso está causando um dano para a indústria nacional. E aí a gente está falando aqui, no caso, basicamente, de China, né? A gente tem visto o volume das importações chinesas, e aí eu falo de todos os produtos, tá? A gente está falando de produtos agrícolas, produtos químicos, bens de consumo, né? Mais recentemente, a gente viu também a questão dos produtos relacionados à saúde, né? Então, enfim, China é uma especial atenção. Medidas compensatórias são o processo de subsídios. O Brasil não usa tanto esse instrumento, mas é alvo de muitas medidas, né? Tem casos conhecidos que o Brasil esteve envolvido, contenciosos que foram parar, inclusive, na OMC, como o caso do algodão, que o Brasil saiu vencedor. Teve o caso também das aeronaves, mas isso já está tratando de uma medida que existe um incentivo, um benefício econômico dado por um governo estrangeiro para propiciar, facilitar as exportações. Em alguns casos, isso é proibido, né? É um processo um pouco mais difícil, porque você está falando justamente de medidas que são concedidas por um outro governo, né? Então, se a gente está pensando aqui, por exemplo, no caso de China, né, existe toda uma dificuldade de você preparar esse processo. Não só você não basta trazer a legislação, mas tem que dizer em que medida aquele incentivo que foi concedido por um governo facilitou a exportação daquele produto naquele mercado, em qual valor específico. E salvaguardas não são práticas desleais de comércio. Salvaguardas um país pede quando ele fala: olha, eu não sou competitivo,
Eu não consigo concorrer com essas importações e elas são aplicadas de medida não discriminatória, não é para um país, para todos os países. Tá? O Brasil, eu trouxe aqui, espera aí, é para cá, né? A legislação, isso vai ficar disponível, vocês não precisam anotar. A gente já tem, o Brasil teve revisão do decreto antidumping, do decreto também de subsídios. O decreto de salvaguardas ainda é o antigo, né? Você tinha, normalmente, tecnicamente, uma dificuldade de você justificar o surto de importações. Eu não posso competir com todas aquelas importações daquele determinado produto, porque você vinha, né, de um processo de liberalização comercial, vários acordos comerciais em que você justamente baixava tarifas. Então, como é que você não podia esperar um aumento das importações? Mas, no início desse ano, a gente foi brindado com 2 investigações de salvaguarda muito importantes. Uma é iniciada pela China contra a carne bovina. Isso atinge diretamente o Brasil. E a segunda, União Europeia, contra produtos de ferro. Também atinge diretamente o Brasil. Tá? Então, tem sido um mecanismo que a gente tem que ficar atento, né, para a gente entender de que forma que ele está sendo colocado. Tem sido falado muito sobre excesso de produção, excesso produtivo, e aí, com isso, baixaria o preço, eles não conseguiam competir. É um processo também que envolve muita participação do MRE. Vamos lá. Bom, aqui eu trouxe alguns números. Eu trouxe, basicamente, números para mostrar para vocês como a questão da tendência do que eu quero alertar, que é o crescimento dessas medidas. Tá? Esse é um cenário global, né, de todas as medidas. Aí eu estou colocando os 3 instrumentos, né, aplicados pelo mundo. Principais usuários, Estados Unidos disparados. Estados Unidos, então, eles têm uma prática de aplicar subsídios e medida antidumping. Você já disse que isso é possível, aplicar os 2 mecanismos ao mesmo tempo. Né? O Brasil aparece também como um grande usuário, principalmente porque a gente está falando aqui só de antidumping, basicamente. Depois eu vou trazer esse número. Tá? E países afetados, ali a gente tem China, Índia. Índia também, basicamente, sofre por questões de medidas de subsídios. Esses são os dados da OMC. Agora eu vou falar. Bom, e aqui a gente trouxe também dados da OMC, um cenário global, e aí você vê um pico ali de 21, 22, e uma queda já em 23 e 24. Essa queda, isso eu estou falando aqui, de medidas antidumping, não significa que o instrumento está sendo menos utilizado. Essas medidas aqui, eu estou trazendo medidas aplicadas. Existe um tempo entre você pedir um processo, o processo ser iniciado e a medida ser aplicada. Tá? Então, a gente está esperando também um novo pico a partir de 2024. Isso somado, né, só também para dar o contexto, ao CBAM, as medidas do 301, que já foram implementadas pelos Estados Unidos, novas medidas do Trump. Então, a gente vê um cenário de um comércio totalmente fragmentado e todos os países adotando medidas unilaterais, combinado com um cenário de desgaste da OMC. Tá? Lembrando que a OMC não está paralisada, está trabalhando e muito, porém, o órgão de apelação ainda continua naquela situação de que está paralisado. Basicamente, o órgão de apelação trata do quê? De medidas de defesa comercial, o que abre um espaço para que os países tenham mais flexibilidade para adotar medidas não tão ortodoxas, seguindo os princípios da OMC. Tá? Aí, Brasil como alvo, né? Então, você vê o número de medidas e de investigações iniciadas. Tá? Basicamente, antidumping, poucas medidas compensatórias. E aí são os principais produtos. Tá? Então, metais, aí aço, alumínio, ferro. Nesse caso, esses produtos muitas vezes estão sofrendo pelo antidumping, também pelos nossos parceiros comerciais. Tá? Antidumping e medidas compensatórias. E aí, quem aplica medida contra o Brasil? A gente tem a Argentina. A Argentina abre muitos casos contra o Brasil. Muitos casos contra o Brasil. Ano passado, a gente teve desde zíper, a gente tem de produtos têxteis, a gente teve de fertilizantes. Com a mudança do governo, houve já uma sinalização, eles estão mudando toda a legislação deles de defesa comercial.
e houve uma sinalização de que eles vão revisar algumas medidas. Mas, muitas vezes, é o principal mercado, né, de exportação, quando a empresa quer começar a exportar, e lá o processo não é tão transparente, né, tão simples quanto o nosso. Estados Unidos, Canadá, Índia e África do Sul. E aí era isso que eu queria falar sobre. Bom, e aí, diante desse cenário, vocês falando que devem aumentar o número de medidas, o que a gente faz? Existe todo um programa lá do MIDIC, de apoio ao exportador, junto com o MRE, que ele faz o monitoramento. Muitas vezes esses casos são publicados nos respectivos países, né? E aí, o que é importante? Estar atento quando um caso desse se inicia, porque os prazos podem ser muito curtos, né? Então, entidades como a AEB, as câmaras podem ajudar nesse monitoramento e comunicar, porque, em muitos casos, você precisa, dentro da legislação, dizer quem é o exportador, né, que está envolvido nesse processo. O MIDIC também comunica, e eles têm esse departamento só de apoio ao exportador. Claro, ele não vai financiar a defesa, mas ele vai ajudar, e também o Itamaraty também tem uma divisão que, normalmente, principalmente antes do início do processo, o governo, pelas exigências do OMC, o governo deve ser notificado. Então, muitas vezes, eles já fazem defesas prévias e tal, e é uma forma de se organizar, né? Em muitos casos, a gente também trabalha organizando grupos que podem dividir também a defesa, o ônus da defesa, dividir informações, claro, as que não são confidenciais, mas isso também se organiza. Mas, para isso, é importante ter informação antes. Então, esse é um alerta, né? Mencionei aqui, em alguns casos, de setores que foram iniciados recentemente. Opa, fui para trás. Aqui o Brasil. Brasil, como eu falei, isso aqui é o total, tá, de casos que já foram iniciados pelo governo brasileiro. China como principal alvo. Isso aumenta. Então, a gente está falando de dumping, basicamente. Isso aqui está atualizado só até 2022, que é o dado oficial que eu tenho no DECOM, tá? De medidas aplicadas. Mas esse número subiu muito. Uma entrevista recente da secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, no Valor, porque a petição ela é confidencial. Quando você entra com um pedido de aplicação de uma medida de defesa comercial, ele é confidencial. Então, a gente só sabe quando o caso é iniciado. Então, muitas vezes, o caso pode não ser iniciado por alguma questão técnica ou pode, enfim, uma questão de mérito. Mas ela comentou que, no primeiro semestre do ano passado, eles já tinham recebido 45 petições. Esses casos estão sendo iniciados e abertos praticamente toda semana. A gente tem um caso novo, né? Isso existe em janelas. Então, isso no primeiro semestre do ano passado. Então, a gente vai ter casos também sendo iniciados, certamente, ao longo desse ano, muitos novos casos. E aí, aqui eu já consegui um dado um pouco mais atualizado, tá? De petições e de medidas. O que eu queria mostrar ali é que, na realidade, na grande maioria dos casos, né, percentualmente, na grande maioria dos casos, depois de iniciado, né, depois daquela análise preliminar do DECOM, você acaba tendo uma medida definitiva aplicada. Tá? E esses são os setores afetados, né, os principais setores. E aí tem de tudo, gente. Assim, tem uma lista, está na página do MIDIC, né? Enfim, quando é iniciada a investigação, já fica na página do MIDIC, inclusive os questionários da investigação. Essas são as fases de um processo. Estou aqui falando de um processo de dumping, que, como vocês viram antes, é o principal mecanismo, né? É uma petição, né, que a indústria doméstica que está sofrendo com aquelas importações desleais, ela apresenta, tem um guia, um roteiro do que você precisa apresentar, né? São enviados questionários para os exportadores e para os importadores. Existe uma determinação preliminar, já indicando se existem elementos, né, da prática de dumping e de dano, né? Como eu falei, não basta ter só o dumping, mas tem que ter o dano também. A audiência de determinação final. Esse processo leva de 12 a 18 meses. Tem levado mais de 12 meses. Ele tem levado cerca de 16 meses. É um momento que, para o mercado, né, existe um risco sempre de uma aplicação de uma medida provisória. O Brasil tem voltado a aplicar medidas provisórias, né? Então, isso é um outro alerta. Se existe algum produto que é comercializado pelos senhores, que está sendo objeto de uma investigação antidumping, é importante olhar. Normalmente, ela não vem sozinha, ela vem com aumento de uma alíquota do imposto de importação por uma alteração tarifária, vem com a medida provisória.
E quem não está acompanhando pode ser surpreendido com um adicional ao imposto de importação. Faltou falar isso, como é que é cobrada a medida. É um adicional ao imposto de importação no momento do desembaraço, mesmo se você não participou do processo. Tá? Não tem conhecimento, eu queria, depois de apresentar uma defesa, não tem mais tempo. Tá? Então, esse é o cronograma. Essas são as autoridades envolvidas no processo, né? O DECOM é que faz a investigação, né? Que faz os pareceres. A SESEX ela decide sobre a abertura, né? E sobre os prazos, são prazos que são publicados. O GESEX, que se reúne uma vez por mês, é ele que determina a aplicação de um direito definitivo provisório ou faz um compromisso de preços, mas quem recolhe é a Receita. E aí, às vezes, nesse momento entre a determinação do DECOM e o recolhimento, podem surgir dúvidas. Né? Esse produto, eu devo recolher sobre esse produto ou não? A gente teve um caso recente agora, que era um caso de pneus, né? Processo antigo de pneus de caminhão. E, depois da aplicação do direito, tem um direito antidumping contra a China, contra várias origens, a Receita começou a ver um volume muito grande de pneus montados em rodas. E aí perguntou para o DECOM, é devido esse direito? Porque não é o pneu, é uma outra NCM. Não necessariamente o direito antidumping está restrito àquela NCM, mas tinha uma dúvida. E existia um processo para verificar, né, se o direito era devido ou não. No final, a conclusão é que era devido. Pode acontecer também, é muito comum, desvio de comércio. Né? Você tem uma medida aplicada contra a China, você vai ver o aumento das importações de outras origens, o que pode também possibilitar uma nova medida antidumping contra outras origens. Quando a gente falou mais cedo aqui, super rapidamente, meu último slide, sobre CBAM, eu vi que a gente estava falando dos principais países afetados. O que a gente já tem sentido também? Alguns países que já perceberam que vão perder mercado na União Europeia já estão direcionando suas exportações para o Brasil. E isso acaba o quê? Ensejando a prática de dumping. Outras medidas de defesa comercial pelo mundo. Ontem saiu no jornal, em todos os jornais aqui no Brasil, que a Anfávia está querendo pedir um processo de dumping contra carros elétricos. E já teve um caso muito grande na União Europeia. Então, essa questão do desvio de comércio acaba também afetando esse tipo, por isso que a gente espera, imagina que vai aumentar. Direitos provisórios quis destacar aqui, porque não vinha sendo aplicado, né? Durante muitos anos o governo deixou de aplicar e agora foi aplicado, né? Direitos provisórios, e isso tem mexido muito com o mercado, porque muitas vezes o mercado está achando que a decisão final só vai vir daqui a 12 meses, 18 meses, e um direito provisório pode vir muito antes. Porque, realmente, em alguns casos, a indústria nacional não consegue esperar a conclusão de um processo, porque os importadores aumentam os estoques, enfim. Então, tem toda uma regulamentação que prevê a possibilidade. Esse é meu último slide. São outras medidas que não são propriamente medidas de defesa comercial, mas que a gente também imagina que podem aumentar. Medidas de circunvenção, que é quando você modifica um pouco o produto, né, para você fugir, burlar a medida antidumping. Alterações de circunstância, novos exportadores. Novos exportadores é aquele que não praticou o dumping. Né? E avaliações de escopo foi exatamente aquele exemplo que eu dei ali dos pneus montados. É isso. Obrigada. Obrigado, Carol. Obrigado, Renata. Vamos seguindo aqui, então, para o encerramento do painel. A gente tem um pequeno tempinho aqui. Eu queria só pedir para a Renata, então, dar suas considerações finais. E pode contar com o apoio do Sistema CISBRA como iniciativa privada, tá, para a gente poder trabalhar essa pauta. E até as nossas regionais já têm conversado com você, lá o doutor Arno, a questão também foi até um tema de um evento que foi feito por nós lá em Porto Alegre. Então, consequentemente, pode contar com o nosso apoio, se vocês precisarem, contem com a gente. Tá bom? Obrigado, Renata, por ter vindo, né, para estar com a gente aqui no Rio de Janeiro hoje no Comex Day. Tá joia, obrigada. Eu vou fazer na verdade, vou incentivá-las, me coloco à disposição como grupo. A gente tem um grupo de advogados que já está estudando isso, mas a gente realmente precisa parar e analisar caso a caso e propor essas mudanças. E quem tiver oportunidade é só olhar o PL que está aí disponível para conversar. Mas agradecer mais uma vez o convite. Muito bom estar aqui. Obrigado. Carol? Também só agradecer e me colocar à disposição da CISBRA para ajudar vocês a fazerem esse acompanhamento e direcionamento também
dos associados que, enfim, estejam ou enfrentando importações desleais ou que tenham receio, ou, enfim, tenham conhecimento de alguma medida no exterior que afetem suas exportações. Estou à disposição. Obrigado, Carol. Obrigado, Renata. Então, damos aqui encerramento ao painel. Vou chamar a Natália para a gente ir para o painel de encerramento aqui do Comex Day 2020. Obrigado a todos.